Tem outros... Continua? Aí eu tenho critério. Agora, ó, tem o teu... Você frequentou também o Centro de Cultura Social. Sim. E você sempre falou do Jaime Cubero, que é uma Sim. figura autodidata, e você sempre falou que ele te recebeu bem, vocês tiveram um diálogo bacana, não é isso? Sim. Nessa época... Que ano, mais ou menos? Ó, eu já estava trabalhando na área de processamento de dados. Eu estava trabalhando já em Fernandópolis. Sim. Fernandópolis. Foi já na década de 80, 84, 83, por aí. Eu estava em Fernandópolis, 85, e num boteco eu vi um zine punk, Sim. de punk. E nesse zine estava lá Centro de Cultura Social, São Paulo. Né? Aí opa, quando eu for para São Paulo eu quero conhecer isso aqui, né? Então, quando eu vim para São Paulo, visitar minha família, né? Visitar minha mãe. Então eu resolvi dar um pulo lá no Centro de Cultura Social. Aí eu gostei muito, né, das palestras que eles fizeram lá. Aí voltei lá, tal, aí quando encerrou as atividades lá em Fernandópolis, e o Banespa desmontou o CPD que tinha montado lá, aí eu voltei para São Paulo. Aí quando voltei para São Paulo, aí comecei a frequentar. Aí eu encontrei ex-diretor dos sindicatos bancários, já tinha se afastado já estava se afastando já do PT, de CUT, né? E isso, o Centro de Cultura Social era no Brás ainda? No Brás. Era no Brás. Na Rubino de Oliveira. E o Jaime Cubero, sim, era uma pessoa assim, de um conhecimento fora de série, né? O cara também, ele era chamado para as universidades quando alguém ia apresentar a tese, para ele dar nota. E ele não tinha diploma de nada, né? Ele era convidado pelo conhecimento dele, né? Muito conhecimento. Ele falava sobre qualquer assunto e sobre qualquer tema. Você jogava assim, ele fazia um livro em torno daquilo lá, o Jaime Cubero. Agora o pessoal te recebeu... Era sapateiro, né? Agora, você sofreu, pelo fato de você assumir que era cristão e tal, você sofreu algum preconceito lá, alguma coisa? Não, eu nunca escondi isso, mas uma das pessoas de destaque no Centro de Cultura Social era o Morel. O Morel. E o Morel, ele falava assim, olha, dos autores anarquistas, né? O pior deles é o Tolstói. Não gosto desse cara. Eu fico pensando se ele leu algum dia o Tolstói. Eu duvido que não. Ele não leu. Ele não leu. Não tem esse cara que lê Tolstói e fala, não, o cara tá certo. Mas não, inclusive em 99, né, 1999, tinha um evento promovido pelo Centro de Cultura no Brás, lá, não na Rubino de Oliveira, ali naquela Casa dos Imigrantes lá. Sim. Eles sempre faziam um evento. Tá? E o Cubero estava lá, era palestrante, tinha outros também. Aí eu vi o Cubero passando no corredor assim, eu cheguei perto dele e falei, ô Jaime, o ano que vem vai ser milênio, né? O ano 2000. Vai ser o segundo milênio aniversário de Cristo, né? Né? Ele falou, boa ideia, a gente pode fazer uma série de encontros no Centro de Cultura Social, né?
durante o ano 2000, abordando essa questão de cristianismo, fé cristã, etc, etc, né? Sim. Aí ele falou, olha, inclusive, o Reino de Deus está em vós, acabou de sair, está eu li e é muito bom. Tinha acabado de ser... Que ano que foi isso? 80... 99, 98, 99. 98, foi 99. lançado, impresso, o Reino de Deus está em vós. Né? Tinha sido lançado, já estava nas livrarias. Deveria ser a segunda edição aí, né? Não sei, eu não sabia que tinha essa edição. Acho que foi a segunda edição, porque a primeira edição é de 80 e pouco, quem 87. me avisou, veja bem, olha, quem me avisou Sim. que tinha esse livro impresso, eu nunca, fora a Ana Karenina e esses romances aí, assim, esses livros sobre fé cristã do Tolstói, eu nunca tinha lido nada impresso. Então, quando... E ele já tinha lido. Ele já tinha lido o Cubeiro. Olha que interessante. Ele chegou e estava entusiasmado. Ele falou assim, não é assim um livrinho, não, é muito bom. É muito bom esse material aí. Pode comprar sem medo, você vai gostar. Está dentro disso aí que você está falando aí. Né? E rolou os debates? Não, porque ele morreu, né? Acho que ele morreu em 99? 2000? Foi... Eu não sei, só sei que não deu tempo. Não deu tempo. Quando veio a notícia, acho que ele morreu... acho que antes do ano 2000 ele morreu. Porque não deu tempo de fazer nada, né? Quando ele morreu, o Morel pegou o lugar dele, né? Como secretário do Centro de Cultura Social. Sim. E o Morel não gostava de Tolstói. Então, né? E agora o Morel se afastou também tá fora do... Teve uma briga lá com o pessoal do Centro de Cultura e se afastou. Eu estive lá a semana passada. Né? E comemorou esse ano 80 anos do Centro de Cultura Social. Eu estava comentando com ele que tem uma menina que está fazendo uma tese sobre o Jaime Cubeiro. E ela está entrevistando várias pessoas que conviveram com ele. Sim, normalmente esse pessoal vai no Centro de Cultura, né? Eu cheguei a ser tesoureiro também do Centro de Cultura. Eu cheguei a ser tesoureiro, eu estava fazendo um trabalho lá de mala direta, né? E depois eu estava envolvido com droga nessa época. Então eu tive um surto psicótico por causa de cocaína. Você acordou? Aí eu acabei me afastando, né? De tudo, né? Eu estava trabalhando no Banespa, peguei uma licença no Banespa e me afastei do trabalho e de toda atividade social. Né? E depois que passou essa fase, eu não retornei mais. Só agora que eu estou me reaproximando de lá. Né? Ainda tem uma turminha lá, né, do meu tempo que eu frequentava lá no Brás, ainda tem. Sim. Tem uma turminha lá. E assim, a crítica que fazem ao Centro de Cultura Social é que os caras ficam só não vai para a periferia, né? Fica assim, é mais uma turma assim acadêmico, né? Um pessoal acadêmico. Sim. De formação universitária, né? Tem alguns cineastas lá que frequentam, mas o povão da periferia não tem muita penetração ali, né? E uma vez teve um movimento aqui em São Miguel, eu chamei os caras. Eu falei, olha, na posição lá de presidente do centro acadêmico da faculdade, né? Eu tirei aqui umas comemorações aqui da Revolução Espanhola. Venho falar da Revolução Espanhola. Né? E eles se inscreveram, tal, deram o nome e não apareceram. E veio um velhinho que ele era espanhol e ele participou da Guerra Civil. Só que ele falava espanhol, né? Então
era difícil saber o que ele estava falando. Era um espanhol dele, ele falava muito rápido. Então ele não deu para entender quase nada. Mas os caras que eu chamei, o Morel mesmo, ele disse que viria. E não veio, não apareceu. E era lançamento também do filme Libertárias. Era um Terra e Liberdade. Terra e Liberdade. É, eu já juntei tudo. Era o lançamento do filme Terra e Liberdade e o aniversário da Revolução Espanhola. Não sei que ano que aniversário que era, mas veio bastante gente, encheu uma sala grande, enorme, encheu. E perdemos praticamente. Se eu soubesse, eu tinha preparado alguma coisa, né? Eu não preparei nada, eu deixei para os caras. Aí não teve orador, o principal orador não veio. Aí eu fiquei sabendo que o Morel estava querendo que eu fosse buscar ele de táxi na casa dele. Fiquei sabendo, como era uma escola particular, né? Ele achava que alguém estava ganhando algum dinheiro com aquilo e tal, e a faculdade, ou eu, tinha a obrigação de pegar ele com táxi na casa dele. Isso é um absurdo. Né? Uma chance de você levar uma... que significa anarquismo, né? Porque na televisão não fala nada, no rádio não fala nada, os jornais mentem. Então, ir lá, ele me jogou fora. Né? Tá bom. Isso aí. Agora, o fato de você ser cristão, porque o Centro Cultural parece que eles aceitavam com mais facilidade, ou aceitam, espíritas e budistas do que cristão, né? Sempre quem é cristão tem essa... Ateu, agnóstico, né? Cristão é pária. Palavrão. É pária, no meio anarquista não tem como. Nós somos pária, né? Não, é palavrão. Evangélico. Eu evito de usar a palavra, porque realmente é com razão, né? As cruzadas, né? Eles só veem a parte ruim, as cruzadas. Essa roubalheira aí dessas igrejas neopentecostais, né? Sim. Curandeirismo. E na Revolução Espanhola, os padres ficaram do lado de Franco. A Igreja Católica ficou do lado de Franco e os padres pegaram em armas. Né? No Terra e Liberdade, o filme Terra e Liberdade, tem uma cena de um padre em cima da torre de uma igreja metendo bala lá de cima. Né? Batendo em tudo. Então, com razão, se os caras só veem essa faceta, né? Esse cristianismo distorcido, eles só enxergaram isso, mais nada, só veem isso. Esse outro lado aí, eles vão achar se fizer pesquisa. Eu mesmo pesquisei muito. Lá tinha material? No Centro de Cultura, o material... Não tem. O Centro de Cultura é tudo, cristão, tudo ateísmo de cabo a rabo. Né? Cabo a rabo. Então, dessa parte... O máximo é um Tolstói ali. Nem Tolstói. Nem Tolstói. Não, nem Tolstói. Nem Tolstói, né? Nem Tolstói tem. Pode ter, a gente pode levar lá, né? A gente tem que fazer as doações. Tem que levar lá. Não, acho que se levar lá, o pessoal aceita. Né? Não, pelo cubeiro não. Mas é que não... olha, ali era assim, ó. O Jaime, ele era função distribuída, né? O Martinho que cuidava da parte de literatura. O Martinho. Também um cara extraordinário também, o Martinho. O Martinho, ele tinha trabalhado no almoxarifado, então ele era muito organizado. E ele colocava lá os livros, né? É que não tinha mesmo material cristão anarquista, o Silas. Mas eles falam que tinha muito material espírita, né? Lá tinha os livros espíritas. Sim, mas não uma coisa assim de propaganda espírita, né? Era mais o espírita fazendo propaganda do anarquismo do que o anarquista fazendo propaganda espírita. Sim, tem. Os espíritas têm muita literatura também, né? Tem, os caras têm grana. Assim, e outra pessoa também era o irmão do Cubeiro, que era ator de teatro.
É uma turminha... Como que ele chamava? Eu estou lembrado agora. Eu estive semana passada numa homenagem a ele. Não estou lembrado dele agora. Ailton, o pessoal comentou também como que foi, para você falar, como que foi a experiência no kibbutz em Israel. O que te levou até lá e quais foram as tuas impressões? É assim, eu empregado, né? Trabalhador, trabalhava no Banespa. Sim. Né? Já tinha passado pela prefeitura, eu já tinha passado pelo Exército de Salvação. Sim. Foi um período curto, 2, 3 anos só. E na marra tive que trabalhar, a gente tem que trabalhar mesmo. Entrei no Banespa. Sim. Foi assim, quando saí do Exército de Salvação, a mulher já estava grávida. E quando você sai do Exército de Salvação, você sai sem nada. Não tem dinheiro, não tem nada. Ele só paga a passagem para você ir para onde você quer. E aí acabou. Então, eu uma mulher grávida, veja bem, eu falei, caramba, aqui na casa dos meus pais, né? Aqui mesmo, nessa casa. Aí eu mandei uma carta para minha mãe, liguei, sei lá, eu falei, eu posso ir para aí, eu saí dessa... Ela falou, não, pode vir. Aí, eu saí doido, caçando emprego. Eu fui para a cidade, logo eu cheguei, no outro dia eu já fui cedo para a cidade. E olha só, eu achei um trampo no Itaú. Aí fui contratado na hora. Eu falei, qualquer coisa aí eu pego. Então eu entrava 9 da manhã, saía 10 da noite. Eu tinha que bater o cartão 2 horas da tarde e o resto não marcava nada lá na carta. E eu trabalhei 6 dias só. Trabalhei 6 dias e saí fora. Eu falei, que isso? Né? Eu tenho que entrar cedo, marcar lá e depois do doutor eu marco e depois eu tenho que trabalhar de graça para vocês? Fora. Aí eu fiz o concurso do Banespa, fiquei uns meses desempregado, aí quando veio o resultado eu comecei a trabalhar. Então, no caso do kibbutz, é assim, era uma maneira de você viver sem ser escravo, né? Sem ser escravo. Porque eu estava buscando, não deu certo na prefeitura, não deu certo no banco, alguma coisa tem que dar certo. Então, que eu peguei, eu já tinha, veja bem, cada 5 anos no Banespa a gente tinha uma licença prêmio, né, que era um mês. Então eu peguei um mês de férias, que eu completei 10 anos, o meu mês de férias, mais 2 licenças prêmio, juntou, deu 3 meses. E eu peguei, zarpei. Fui direto. Eu já vinha pesquisando na biblioteca Mário de Andrade, eu já vinha pesquisando os kibbutz já há muito tempo. Eu ia lá e lia tudo que eu encontrava sobre kibbutz, né? E quando surgiu essa oportunidade, não pensei 2 vezes. Eu falei deixei dinheiro com a família, falei, se vira aí esses 3 meses aí, eu tô indo, tô voltando. Não dá para levar todo mundo. Tua mulher aceitou isso? Aí, quando eu fui no consulado aqui em São Paulo, né, falei tudo. Eles me deram o nome de um kibbutz para ir lá em Israel. Aí, quando cheguei em Tel Aviv, eu procurei a federação, foi em 90. Eu cheguei lá em Israel, Tel Aviv, procurei a federação dos kibbutz, para eles me fazer um mapinha para chegar no kibbutz onde eles tinham indicado aqui no consulado. Aí, quando o cara viu aquilo lá, ele falou, cara, isso aqui é escravidão.
você não vai saber nada sobre kibbutz nesse lugar que estão mandando para você ir. Eu vou mandar você para o Shoval, que fica entre o Mar Morto e Tel Aviv. Esse aqui está mais próximo daquilo que você quer, né? É um kibbutz que foi fundado onde até a meia, sapato, era coletivizado. Você não podia dizer o sapato é meu, a meia é minha, a roupa, tudo coletivizado. Quantos quilômetros mais ou menos de Tel Aviv? Eu não lembro. Você fica bem no meio mesmo, entre o Mar Morto e Tel Aviv. Fica no meio do caminho. Bem no meio. Olhando no mapa assim, você vê lá. Choval. É. Então, vem agora você. O cara me indicou para lá. E eu vi, são realmente várias famílias coletivizando tudo. E com alta produção de frango, de suínos e produção de grãos, sabe? E todo sábado lá, domingo, não sei, no final de semana, uma pelada, né? Domingo, sei lá. Eles jogam bola lá, né? Campinho muito bem cuidado, de camisa, cada time com camisa e calça. Calção. Calção? Não, é chuteira, tudo. Tudo bem, uniformizado. E cara, tá aí, ó. O que eu sempre quis é isso aí, né? Eu encontrei um inglês lá. Eles trabalham só de segunda a sexta? Eles têm lá acho que só o sábado mesmo, né? O sabá que eles respeitam lá, né? Os outros dias eles trabalham. O sábado... Para tudo. Para tudo. Então, e toda sexta-feira tem Assembleia Geral, à noite. Né? Porque ninguém faz uma coisa só. Eles rodiziam, tem um rodíziozão lá de função. Você fez de tudo lá? Eu fiz de tudo. Eu trabalhei numa metalúrgica. Olha, você tem metalúrgica lá dentro. De fazer peça para encanamento, né, de água, tubulação de água. E depois eu fiquei sabendo que naquela mesma metalúrgica fazia peça de caça também, de avião de guerra. Nossa, porque muita indústria armamentista. E eu trabalhei nessa parte, né, lavando prato, cortando legume, fazendo limpeza. Refeitório é coletivo. É coletivo. Tem esteira, a máquina de lavar prato automática, né? Só tem que tirar os pratos, colocar no lugar. E eu acredito que umas 200 famílias lá. É grande o negócio lá. Muita terra em volta, né? Verde, né? E do outro lado uma cidade, uma vila árabe. Então quando chegava final de semana, eu ia para a vila árabe. Eu achava eles mais interessantes, né? Mais sorridente, né? Mais pobre, bem pobre mesmo, né? Mas era gente muito alegre, os árabes, né? A judeusada já meio chata. Eu gostava da maneira deles trabalharem, né? Não se submeter à escravidão, né? E não explorar ninguém. Isso aí eu achei legal. E eram abertos também. Tinha um inglês lá, que era caminhoneiro, e ele estava muito feliz de estar atrás. Ele foi absorvido pelo kibbutz. Solteiro. Ele largou a profissão de caminhoneiro, ele disse que era escravo, ele não tinha caminhão, o caminhão era do patrão dele. E no kibbutz ele falava, eu me sinto proprietário de tudo isso aqui. Né? Eu sou dono disso aqui. Ele foi bem, e não era judeu, não se converteu a judaísmo, nada. Foi integrado lá. Integrou. E gostavam dele, ele gostava de todo mundo. E tudo bem. Então,
essa fase aí, esse conhecimento que eu tive, para mim foi ótimo. Que é uma coisa você lê nas revistas, nos jornais, nos livros, sobre Os casamentos era entre a comunidade ali? Como que se dá? Não, é assim, existem vários kibbutz espalhados por todo Israel, né? Existe várias federações, não uma federação só, tem agrupamentos de kibbutz distintos, né? Mas é tudo kibbutz. Então, eu não presenciei nenhum casamento lá, eu fiquei 30 dias só no kibbutz, né? Mas eu acredito que seja assim, né? Se ele gosta de uma moça de um outro kibbutz, ou de fora do kibbutz, né? Ela entra no kibbutz e vive, né? Uma frase interessante foi de um cara que estava... Primeiro dia que eu fui trabalhar para lavar prato. E o cara... Eles falam inglês, né? Fluentemente, o pessoal de Israel. Então, ele começou a conversar comigo e eu comecei a perguntar coisa para ele, né? Puxa vida, eu trabalho no CPD do Banespa e você aqui, você podia ser um gerente de uma multinacional. Você podia ganhar muito dinheiro, né? Você tem muitos conhecimentos dessa parte de informática, né? Telemática, o cara manjava tudo. Ele falava, não, eu sou socialista. Eu sou socialista. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. Os carros lá, eu tenho um claviculário lá, uns 40, 50 carros. Você escolhe o que você quiser. Eu tenho que ir para Tel Aviv, pega qualquer um e vai. Você só deixa o nome e tal, né? Não tem a chamada propriedade particular, né? É tudo coletivizado. Tinha regras lá? Tinha algum regimento interno? Não, tem o horário de acordar, né? Toca a sirene lá, todo mundo levanta e vai fazer suas coisas, né? Não dá para ficar, né? Pega mal, né? Todo mundo trabalhando, sei lá, quer dormir hoje. Pega mal. Eu bebi ontem, hoje eu quero dormir, não vou trabalhar não. Mas ninguém vai pegar no teu pé. Assim na hora. Na sexta-feira que o bicho pega. Na Assembleia. Não me deixaram participar, só os membros mesmo, né? Nem como só para olhar? Não. É bem... Essa parte não deixaram. Então, o carinha, por exemplo, não estou afim, né? Ele leu sobre a preguiça, do Lafargue, né? Sobre a preguiça. Direito à preguiça. Esse livro não circula. Então tudo bem, fica à vontade, bota até uma rede, mas na sexta-feira, né, os caras caem em cima. E ele vai falar o quê? Né? O Lafargue que me ensinou, né? Então, no Lafargue é só no Lafargue é só 3 horas por dia eu preciso trabalhar. Olha, eu estava com um cigarro e eu estava querendo acender, eu estava sem fósforo. E eu estava quase... Já tinha feito meu trabalho lá, eu saía, fui numa mesa que tinha uma caixa de fósforo, fui pedir para acender, né? Acender e devolver a caixa lá. Aí o cara me jogou assim, tinha uma mesa grande, assim, tinha uns 10, assim, né? Tudo jovem, né? Conversando e tal. Aí o cara jogou o fósforo assim para mim. Eu falei, né, queria acender o cigarro. O gesto, o cara já sabe que é acender o cigarro. Ele jogou assim. Aí quando eu abri, maconha. Aí eles deram risada. Aí eu só queria acender. Né? Mas é proibido. Lá tem placa para todo lado, não pode usar droga, né? Proibido droga, mas lá tá o pessoal, pelo menos a maconha eles usam. Mas usam assim, bem discretamente. Eu nunca senti cheiro. Eles podem beber álcool ou não, né? Bebem. Os bebem e eu tenho uma cota.
de cigarro? Por exemplo, tem um supermercado dentro. Você pega o carrinho e pega lá as coisas. E tem umas coisas que você não paga. Por exemplo, o cigarro, a cerveja, você não paga. Você tem a sua cota. Tem a cota. Você tem que pegar a sua cota. Se você pegar acima da cota, você tem que pagar, né? Mas você tem direito a chocolate, a cigarro e a cerveja. Ah, para uso pessoal. Para uso pessoal. Porque a comida é do A comida é no restaurante. À vontade. É à vontade. Você come, repete. À vontade. Só. Você tem que comprar sabonete, alguma coisa assim. Não, o sabonete também vem de graça. É material de higiene, também vem. É só esse papel higiênico, coisa que... É só... É o luxo, CDs. Você não paga, você pega as coisas que você precisa lá. Roupa também... Então, a roupa você não lava. Você só tem que escrever teu nome, tá? O teu número, o número do teu quarto, e você joga, assim, são vários orifícios, né? Você vê uma parede, tá? E do lado de lá você está cheio de maquinário e gente trabalhando, né? Mas você não vê, você não vai lá. Eu não trabalhei na lavanderia, eu trabalhei em outras áreas. Então, tá lá, camisas, né? Só camisa. Lençol, só lençol. Né? E aí vai. Aí você põe lá E no outro dia você pega passadinha, bonitinha. Nossa! Né? Já tem você vai lá, já está tudo dobradinho lá, esperando você chegar. Marca teu nome. Eles colocam o número do quarto. Ah, tá. Então você vai lá, ó, quarto tal, número tal. Aí já tá tuas coisas lá já. Esperando. Passadinha, limpinha, cheirosinha. Né? Que beleza. Então, é ultra organizado, viu? E tem esse negócio, ó, tem um tabelão assim, ó, que você, de manhã cedo, você vai ver naquele tabelão lá, você procura o teu nome, que você já sabe o que você vai fazer naquele dia. Entendeu? Tá lá, ó, você vai fazer tal coisa, no tal setor, naquele dia lá. Tá tudo escrito lá. Você trabalhou com os animais? Não, eu trabalhei só nessa... Só metalurgia? E na limpeza. Cozinha. Cozinha, lavando prato e na cozinha. E no escritório também, lá de CPD. Lá. Quantas pessoas estavam nesse kibbutz nessa época? Então, eu estou chutando aqui, ó, umas 500 pessoas? Umas 200 famílias, né? 200 famílias. E também ó, era futebol e festa. Toda semana tinha festa. Né? Na época estava em moda aqui no Brasil a lambada, né? Sim. Aí, Magal, Beto Barbosa. Né? Aí a turminha veio... Você ensinou para eles? Eu não sei, eu não sabia dançar, né? O Kaoma. Eu fiz passar vergonha lá. Claro, eu mexi lá, mas... E as meninas tudo de visual punk. Legal. Lá, visual punk, nas festinhas. Dizia que era tudo punk. As músicas, né? Bacana. Mas eu acredito que foi um bom kibutz isso aí. Os outros... Agora, e o teu contato com os muçulmanos lá? Foi o melhor possível. Eu tinha muito... Porque eles falam péssimo inglês. E eu também péssimo inglês, então a gente conseguia se comunicar. Né? Pelo estereótipo também? Não, eles gostam muito de futebol, né? Eles gostam muito do Brasil. Eles ficam falando, no Brasil as mulheres andam pelas calçadas, né? Com roupa bem curtinha. Né? E lá não, lá é tudo coberto. Né? Então eles têm essa fascinação aí pelas mulheres do Brasil. E pelo Brasil, pelo futebol, né? Eles falam toda a escalação lá do time do Brasil, Zico, Pelé, desde de 60 e das quantas até
90, Eles são Romário, fanáticos. Romário, Bebeto, Eles são fanáticos por Maradona. futebol. Maradona. Eles são fanáticos por futebol. Então, você passa assim na cidade, nos bairros árabes, todo bairro tem uma TV. E toda TV tem tá passando o jogo. Né? Eles são fanáticos. Eles ficam, e todo mundo olhando na TV. Né? Futebol. E molecadinha jogando bola, em tudo quanto é parte. Né? Então tem essa proximidade aí, né? Com o brasileiro. Daí você participou E o brasileiro é aberto, sabe? Ele é extrovertido. E eles também são abertos, extrovertidos. Né? Já os europeus são mais fechadão, né? E são mais fechadão, mais cauteloso, né? A gente não, a gente não tem nada a perder. Esse pessoal do kibbutz, eles são judeus que vieram do leste europeu, né? Não, é judeu do leste europeu. Tem mais... Os árabes são mais hebreus lá, né? Os árabes são mais da região, né? Eles têm mais sangue hebreu lá do que os próprios judeus que têm sangue europeu. São europeus que vieram. Né? Até no estereótipo lá você vê que é europeu mesmo. Né? Sim. Europeu. Os árabes já são mais queimados. Né? Viu, Silas? O primeiro kibbutz foi o de Gânia, no sul de Israel. De Gânia. Eram socialistas mesmo, europeus socialistas. E Aí na década de 60, na ocupação. que eles eram judeus, mas convertidos à religião judaica, né? Mas eles estavam querendo fugir mesmo da escravidão. Né? E viver fugir do sistema. E eles começaram a fundar um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Disseram que teve muita grana aí dos judeus do Estados Unidos. Isso que eu ia perguntar, os caras. Teve muita grana aí, mas eu Pra começar? Então, eles compravam terras lá. Mas os primeiros kibbutz não tem das pesquisas que eu fiz, não tinha esse sentimento de vamos tomar as terras dos nossos antepassados. Não tinha esse espírito, não. Não tinha. Era mesmo gente que queria viver o socialismo na prática. Aí tem um determinado tempo, depois do Ben-Gurion lá, né, da fundação do Estado de Israel, aí a coisa mudou. Aí virou mesmo a intenção de colonialismo, de roubar a terra da Palestina, entendeu? Mas antes do Ben-Gurion lá, da fundação do Estado de Israel, eu acredito que não tinha esse espírito de porco, de tomar as terras dos palestinos. Né? Então foi positivo. Você acha que foi positivo? De uma maneira geral, inspirou? Não, foi 3 meses assim. E eu aprendi muito. Você aprende mesmo metendo na cara, né? Lendo, você não absorve tanto como você indo. Né? Quer saber sobre o kibbutz? Tem 2 maneiras. Ou eu pego um monte de livro e pesquiso, ou eu vou lá. Não, eu sobre os... Você tem fotos? Eu tirei umas fotos, mas eu acho que se depois você... Se perdeu. Eu tirei muita foto, mas teve um incidente. Em 90, estourou a guerra no segundo semestre. Estourou uma guerra lá. Né? Judeu contra a árabe. E quando eu estava indo embora, no final da minha estadia, quando cheguei no aeroporto Tel Aviv para ir para Copenhague e pegar meu avião para o Brasil, quando eu cheguei lá, os militares me cercaram e falaram: você não vai pegar esse avião não. Por quê? Vai ter que responder um monte de perguntas lá.
Aí quando eu entrei na salinha lá, tinha uma faquinha, né? Uma faquinha de descascar laranja, né? Todo mundo sério olhando pra mim. Aí me deu ataque de riso, eu comecei a rir, eu imaginei, agora eu sou terrorista. Eu falei, não, essa faca aí é para me descascar laranja. Eu dava risada, eu ria, né? E eles ficaram com raiva de mim, porque eu não conseguia segurar o rio. Eu achei aquela situação engraçada, né? Achei engraçada. Não era tua faquinha? Era minha Era mesmo. tua? Mas você não ia fazer nada naquilo. Claro. Aí eles substituíram pegaram um intérprete espanhol lá para falar direto em espanhol comigo. Aí eu falei, não, essa faca aí, eu fiquei sério, né? Eu consegui segurar o riso, falei, nossa, faca é descansada, né? Então teve esse incidente que me roubaram quase todas as fotografias. Os filmes, tudo. Sim. Abriram minha máquina lá. Eu tinha tirado um monte de fotos da irrigação, né? Do sistema de irrigação lá. Roubaram tudo. Só ficou uma meia dúzia de fotografias. Foram algumas fotografias que eu tirei no hostel, né? Em Marrakech, eu tirei umas fotos e eles deixaram na frente de um hostel. No Cairo também, umas fotos que eu tinha tirado. Você deu um ator Nilo, no barquinho lá no Nilo, né? Que eu fiz percorri um trecho lá no barquinho, lá nas Felucas, né? E essas fotos aí, eles deixaram. Não sei se sobrou alguma. Mas os notebooks me roubaram todas. Mas foi. Eu vi, né? Então eu estou perseguindo esse ideal aí de uma comunidade, né? E a gente aprende. Eu fui nos Menonitas junto com o Júnior, né, Júnior? Qual é a cidade, não é mesmo? Boituva. O Júnior é o Marcílio, né? O Júnior. Há anos e anos e anos a gente lê, estuda sobre os Menonitas, né? E você fica apaixonado por aquilo ali, né? E quando você vai eu estava querendo ir lá nos Estados Unidos para ver, para conhecer. Mas descobrimos essa daí, né? Tinha uma outra também em Rio Verde, Goiás, né? E temos de Curitiba também. Eles chamam de kibbutz? Não. Não, é comunidade. É comunidade. Tá. Eles chamam igreja. Sim. Igreja Anabatista. Só isso. Né? Alguma, essa de Boituva, estou falando. Né? Outras já são. Eles assumem a palavra menonita. O cara, há quanto tempo você vive com a Janete? Eu falei, eu vivo 20 anos com ela, sou casado com ela. E antes, você foi casado? Sim, eu 15 anos com uma outra mulher. Se você quer ser membro da nossa igreja, quero. Então, você vai ter que largar a Janete e voltar para a mulher que você viveu há 20 anos atrás. E ele ainda fez assim. O cara teve a paixão de falar ele isso. Ele falou assim, ô Raio, você tem um problema sério com bebida, né? Ele falou assim, não. Porque você tava barbudão? Eu falei, não, estereótipo eu não bebo há 20 anos, 15 anos. Não bebo porque põe uma gota. Eu sou alcoólico, eu não posso tomar bebida alcoólica porque eu tomo uma caixa. Né? O Zé Binatti me der um copo, trata de botar uma caixa lá do lado. Mas isso não é só com você, não. Tem muita gente que é assim. Precisa ser. Eu tenho um problema com cigarro, que eventualmente eu sinto vontade de fumar. Agora mas assim, eu fumo um cigarro, faz uns 2 meses não fumo cigarro nenhum. Passa 1 ano, 2 anos sem fumar nenhum cigarro, mas sempre tem aquela, né? Surge, de repente, aquele desejo por cigarro.
Mas bebida não tenho esse desejo de alcoólica, não tenho esse... Daí ele já te julgou, ele Tipo, recebeu uma revelação. Né? revelou que você era alcoólatra. Não, eles gostam dessa igreja Congregação Cristã do Brasil, eles têm uma certa proximidade. Eles não frequentam, não vão, mas tem de profecias, assim. revelações e tal. E a mulher de um lado, homem do outro, mulher de véu, assim, homem com Camisa comprida, calça. E as crianças também. Né? Olha, eu nunca liguei para esse negócio de roupa, mas eu queria ver a prática, essa coletividade aí na prática. Né? E outra coisa, a igreja tem que estar voltada para fora. Você não vê no Novo Testamento uma igreja voltada para si, para dentro, voltada para fora. E lá, em uma igreja, passa 10 anos, os caras conseguem converter uma família. Então tá estranho isso aí, né? Mas mesmo assim, eu estava querendo experimentar aquilo aí, eu estava querendo comprar um sítio lá. Eu estava entusiasmado, até mandei mas não fui aceito por esse motivo. Não, mesmo que se eu tivesse sido aceito e alguém fosse recusado por esse motivo, eu não ficaria numa organização como essa, eu não ficaria. Entendeu? Se parece algum divorciado lá que quisesse entrar e não pudesse entrar por esse motivo, ou eu mudaria a regra ou eu sairia fora. Contra, né, o que a gente acredita. A regra tem que ser a favor, né, do ser humano, né? Claro. E Cristo veio para os doentes, não é? Não é isso? Não é? Então, eles têm um Cristo lá que só veio para eles. Né? No caso aí, o doente que seria eu teria que ficar mais doente ainda, porque voltar 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E são quantas famílias lá? Como que é? Em Boituva? Não era muita não. Cada uma tinha seu lote. 8 famílias, 7, 8. Eles vieram do Kentucky. O Kentucky, não sei como é que se pronuncia isso. Eles vieram de lá. Você achou também que houve um preconceito racial também? Alguma coisa? Aí eu senti. Eu senti. Eu vi que tinha alguma coisa de racismo ali. Pela questão da bebida, né? Eu senti que tinha alguma coisa ali. Né? Alguma coisa. Se bem que tinha Você ser de origem nordestina, Não, é que eles não tiveram nem tempo de conhecer ainda esses detalhes, porque eles não são muito de ler jornal, ver televisão, acho que eles não usam televisão nas casas deles. Né? Então, as coisas ruins do Brasil, acho que eles nem absorveram ainda. Preconceito contra o nordestino, eles nem sabem o que é isso. Né? Sim. Agora, pode ser que não, eu não posso afirmar com certeza, né? Se eu estou falando... Pode ter outra coisa, mas falando eles de falaram... impressões, né? Sim. Impressões. Eu acredito que sim, mas não sei, talvez não sei. Mas essa parte de você rechaçar alguém porque ele se casou pela segunda vez, isso é um absurdo. Fim da picada. Sim. Mas isso tem no Tolstói também, né? Olha, não sei. Não sei. É que assim, a são ideia épocas nossa, diferentes também, né? Não, a ideia é o seguinte, é pegar o que tem de bom nos anabatistas, né? Nos menonitas, o que tem de bom lá na igreja do Natan, né? Pegar de bom que tem nesses grupos todos aí. A igreja adventista, tem coisa boa lá. A medicina deles, o movimento de reforma, é de primeiríssima linha, cara. Se você encontra um membro da igreja, movimento adventista de reforma, movimento de reforma da igreja adventista, cada membro é um médico.
E é um médico que passa no chinelo, qualquer médico de posto de saúde, de hospital, por aí, entendeu? Médico. Você se apresenta e vai... Eu falo para a Luana, teu filho fica doente, vai, procura uma igreja adventista, pega o primeiro que você vê pela frente lá, né? Se ele não sabe, ele passa para um outro. Eles vão encaminhar uma dieta para você, um monte de coisa ali para você restabelecer a saúde. Então, você não precisa pegar um grupo desses aí e tá ali tudo pronto. Não, você pega o que tem de bom. Pega o que tem de bom. Railton, você também, o que você aproximou a gente também foi as várias traduções que você disponibilizou no projeto Periferia, né? Então, Sim, por esse exemplo, negócio da tradução aí, deixa eu esclarecer um negócio. Em português, infelizmente, se você quer se aprofundar em algum tema, por exemplo, essa reforma radical da igreja aí, né? Você não acha nada. Se você quer se aprofundar em medicina alternativa, aí já tem um pouco mais por causa dos adventistas, mas no caso dos anabatistas, e mesmo anarquismo, tem algumas coisas aí que você não acha em português. Então, eu pegava o texto em inglês, o primeiro material em inglês que eu li foi o Homenagem à Catalunha, né? Que eu li o texto em inglês do Orwell. Uma vez eu peguei um exemplar em inglês, eu li em inglês. E o segundo material, o livro que eu li inteirinho, foi o do William Bulls. Esse não tinha nada em português, então eu comecei a ler. Só que quando o material que você está lendo em inglês é muito interessante, eu falei, não, isso aqui não posso ficar só para mim. Então você começa a traduzir para outras pessoas. Então, não é eu não sou um tradutor profissional e nem expert nisso aí. Eu simplesmente entendo o texto, né, e escrevo em minha língua materna o que eu entendi, né? E algumas palavras que eu não sei o significado eu pesquiso bastante antes de... É claro que a gente comete um errinho aqui e outro ali, né? Mas eu já recebi crítica, falaram, você não é tradutor, para de fazer coisa que você não sabe. Eu falei, e por que você não traduz para mim? Né? Faz uma tradução aí. Tem muita gente interessada em saber o conteúdo desse material que está em inglês e não consegue. Por que você não faz? Né? Aí o cara não me respondeu. A gente publicou... O tal de Manolo do Centro de Cultura Social... Ele recebeu muita crítica. Fez muita crítica, especialmente em cima do FAQ anarquismo, né? Qual? FAQ é Frequent Asked Questions, questões frequentemente formuladas sobre anarquismo. Sim. Né? Que é um calhamaço, assim. Ele disse que tem falhas de tradução. Eu respondi, então, traduza você. Traduza você. Eu tenho a impressão de que não é bem por aí. É que ali tem um capítulo grande sobre anarquismo cristão. Né? Certo? E ele não simpatiza com essa história Então, ele quer desqualificar todo o FAQ, né? todo o contexto, por causa desse pedaço. Quem que foi o cara que criticou? Porque eu nunca vi material anarquista falando sobre o cristianismo. É difícil. Cristianismo, anarco-cristianismo, cristianismo anarquista. O anarco-cristianismo. Não vi, nunca vi nada. Não é difícil, nunca vi nada. Eu só vim descobrir depois, né? Por exemplo, eu frequentei o Centro de Cultura Social, que é o ponto de referência no Brasil de anarquismo. E eu cheguei a ser membro do grupo lá, nos trabalhos lá, tudo. Eu cheguei a fundar um sindicato de ofícios vários, que não deu certo, né? Funcionou um tempo, depois não. Mas sobre essa fusão aí, ou coisas em comum, anarquismo e cristianismo, nada, nesse período nada.
Eu vim descobrir depois, quando eu achei o Jacques, né? E esse monte de autores aí, e livros também que foram, grandes escritores anarquistas que abordaram a fé, a religião, né? O taoísmo e tudo. E esses caras têm a versão, né? Quando se fala de religião, para eles lembram as cruzadas. Né? Eles lembram de Macedo. Então a religião para eles é de Macedo e cruzada. Certo? Acabou. É uma visão muito superficial, né? Para quem se diz anarquista, estudioso, que vai fundo, né, em questão de economia, de ciência política, e na parte de religião só superfície, né? Você traduziu Kenneth Rexroth, Comunalismo, né? E tem uns textos aqui, do David McCarthy, da Elizabeth Scott. Você traduziu trechos do Adin Ballou, William Booth, Frank Viola. Qual a importância desses autores aí que você traduziu? Quando eu saí do Banespa foi em 96. Eu tentei montar uma locadora de vídeo, eu trabalhei um ano só e não deu certo e acabei saindo. Quando eu saí do Banespa, eu saí com uma indenização do INPS que me permitia ganhar alguma coisa, um pouquinho lá, né? 2 salários mínimos por aí. Aí eu conversei com a Janete e falei, olha, e aí, como é que é esse monte de criança aí, né? A gente vai ter que, né? Então eu me dediquei esse tempo todo, de 96 para cá, a locadora fechou em 98. De 98 para cá eu me dediquei a 2 coisas. Primeiro, estudar, pesquisar, por conta própria, e trabalhar como pedreiro. Né? Trabalhar como pedreiro. Então, aquelas casas na Camélia lá, eu trabalho de servente de pedreiro, né? Servente. Então eu carregando a areia, dividindo o tempo em construir, né, casa e pesquisar. E a Janete me estimulou muito, né? Ela me incentivava. Uma outra mulher falava, você está ganhando muito pouco, é muita criança, né? E a Luana, a Samara, o Anderson, pequenininho, né? E o Cristóvão também, tudo pequenininho. A Adriana e a Agostina já eram maiores, né? Então, esse monte de criança de casa... Não, a gente vai na feira, a gente se vira, a gente sabe onde tem coisa que vende mais barato, né? Então, grana muito pouca, né? E eu estudando, pesquisando. E esses materiais aí que você citou, não é nem 10% porque eu tenho muitos artigos também, né? Muito artigo, muito texto. E eu vi que a nossa língua, cara, é pobre para vida alternativa, né? E mesmo aconteceu coisas, né? O Caldeirão, né? Não, quis dizer que não tem coisa traduzida. Tem coisa que acontece que não no chega. Brasil mesmo que ninguém sabe. Que não chega até nós. Então, o Brasil ele não é só pobre, de aprofundamento, sabe? Você não vai muito longe, não tem sobre... O que mais que você traduziu que eu não citei aqui? Não, que a gente precisa publicar, né? Tem que entrar publicar ainda tá na revista. Nos Geosites, eu publicava tudo no projeto Periferia do Geosites, né? Então, todo o material que eu traduzia, eu publicava lá. Ficava lá, colocava lá. Então, aí foi pro saco, né? Eles acabaram com os Geosites, mas teve um cara que salvou tudo. 2 caras, um colocou no OSites e o outro colocou no Reosites, né?
Então, esse material está todo lá. Só que é muita coisa, viu? É muita coisa. É um texto pequeno de 3 parágrafos eu traduzia, né? Às vezes era um material mais longo, que nem esse material aí do Darkest England, ou então do comunalismo, né? Que era grande. Mas tem textos bem pequenininhos e textos enormes, né? Esse formato de livro. Então, teria que fazer uma pesquisa longa aí, né? E eu não sei se eu tenho mais paciência para fazer isso, né? Porque eu quero olhar para frente, né? Eu não gosto de ficar olhando muito para trás, né? Mas você está certo, fazer um resgate, né, desse material, né? Fazer um resgate para poder... É que tem assuntos também, ó, por exemplo, nos movimentos anticapitalistas aí, 2001, né? Antiglobalização, né? Sim. Eu traduzi muita coisa também naquela época, mas já não tem mais, né? Já não está tão assim atualizado, né? Já, de lá para cá já avançou muito o movimento, né? Então tem texto teórico, sim, né? Mas de coisas que estão acontecendo... A gente conversou que o Matthew Fox lançou um livro sobre o movimento oculto. Ele chama Oculto e Espiritualidade. Ah, interessante. É um livro dele em parceria com um jovem do movimento oculto. E outra coisa, eu me esgotei de ler material em inglês, né? Eu peguei uma certa ojeriza, assim, né? Então eu quero ler esses materiais em português, né? Não aguento mais. Eu quero... Tem em português? Não tem, né? Não. Então, porque quando eu começo... Se eu pego um material muito interessante em inglês, né? Eu não resisto a traduzir todo em inglês, né? Se é bom, tem que... E isso aí eu tenho que parar tudo, esquecer tudo, concentrar naquele trabalho, né? Então, eu já... Não é um trampo traduzir. Não, é um trampo terrível. E eu agradeço a Janete, porque às vezes eu estava bem concentrado ali, né? Bem absorto, e ela falava, eu ficava bravo. Não, agora não, eu estou ocupado. E ela teve muita paciência comigo, né? E ela me deixava muita vontade. Então, eu agradeço muito a ela de ter me aguentado, né, durante esse tempo todo. Agora já estou mais devagar, né? Mas esse livro do William Booth mesmo, A gente precisa publicar o livro. eu atravessava a madrugada. Eu não dava para parar. São 2 livros, não são? Você começava assim, ó. E só que nesse livro do William Booth teve um capítulo que eu não sei, travou tudo. Não conseguia entender nada desse capítulo, né? É sobre doentes mentais, né? Que parece que ele propõe alguma coisa, tipo fazer um murão e jogar todo mundo lá e esquecer. Não tem nada a ver, destoa totalmente do livro. Não, eu falei, não é isso, deve ser outra... Não, fiz várias tentativas de entender, não consegui entender. Sim. O texto em inglês, não consegui entender. O que ele queria dizer com aquilo, esse projeto aí para loucos, assim, não consegui compreender aquilo, não, travou tudo. Então eu pulei. Aquele você não traduziu? Eu pulei esse. Aí os outros deu para... Porque tem um que chama A Saída, é outro livro, né? Não, A Saída é o projeto, é o Darkest England. The Way Out, é que o livro assim, é The Darkest England and the Way Out. Ah, tá. E A Saída? A mais negra Inglaterra, a tenebrosa Inglaterra, e A Saída. Ah, tá. É o mesmo livro. É o mesmo material. Só que eu não dava para traduzir para ser lido no Brasil a mais negra Inglaterra e A Saída, né? Eu coloquei só A Saída. Porque os problemas da mais negra Inglaterra nós temos hoje aqui no Brasil também. Sim. Então o que nos interessa não é a negra Inglaterra ou a negra África, é a saída para o Brasil, que não é só para o Brasil, né? É e o fato do William Booth ter
que eu pesquisei sobre esse livro também, né? Um espírita, quem escreveu o livro não foi o William Booth, foi esse cara, um tal de Eliot. Ele era um espírita e era muito amigo do William Booth e da Catherine Booth, a esposa dele. Então ele falava assim, olha, você é jornalista, né? Ele era dono do jornal. Sim. Então, você maneja bem ali a escrever. Então a gente está querendo elaborar um projeto social para a Inglaterra, né? Diante do caos lá da Revolução Industrial. Você estava olhando para um cara caminhando no meio da rua, de repente o cara, pumba, caia no chão. Aí você pegava o cara e levava para o hospital. O hospital cortava a barriga dele e estava morrendo de fome, não tinha nada de alimento dentro do estômago do cara. Era a Revolução Industrial, era isso aí. Né? Então o William Booth queria fazer alguma coisa. Então chamou o Eliot e o Eliot escreveu. Ele conversava com o William Booth e ele escreveu o projeto. Mas quem assinou o livro foi o William Booth, né? Não foi o Eliot. Mas quem escreveu foi o Eliot, todo mundo sabe isso. Ele que escreveu esse projeto. Então, conforme você fez a pergunta, eu já esqueci do foco. Não, era só o... Então é o mesmo livro. É o mesmo livro.